Olá pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai falar sobre o reforço, o tipo de reforço que envolve talvez mais tecnologia, uma maior tecnologia e maior cuidado em manusear ele, que são os pré-impregnados ou os pré-pregs. O termo pré-preg ou pré-impregnado ele se destina a qualquer tipo de reforço tecido biaxial ou uniaxial que já vem pré-impregnado com uma resina. E muitas vezes essa resina é a própria resina epóxi. A forma de comercializar ele é na forma de fitas, muitas vezes, e muitas vezes em forma de chapas, em painéis. Né? E como essas resinas aqui elas já vêm pré-impregnadas, né, o sistema de cura ele é um pouco diferenciado do sistema de cura da resina que a gente viu até então. Então, existem alguns tipos de fornecedores que sugerem para o cliente usar um sistema de cura aplicando pressão e temperatura. Existem algumas resinas que são fotopolimerizáveis, que sugerem aí colocar energia eletromagnética no comprimento V para passar pelo sistema de cura. E atualmente também existem alguns sistemas de cura que trabalham com temperaturas um pouco menores do que de 120 a 150 graus Celsius até 80 graus Celsius. Então a resina ela já vem pré-impregnada na própria fibra, a fibra é posicionada no molde e daí tem que passar por essa indicação do fornecedor para como fazer o processo de cura, para como começar o processo de cura. Como a resina já é pré-catalisada, né, o seu armazenamento é geralmente feito a baixas temperaturas para manter a resina ainda possível de passar pelo processo de cura. Se a gente deixar a temperatura ambiente, possivelmente em poucas horas essa resina já começa a endurecer, já começa a iniciar a formação de ligações cruzadas e isso acabaria inviabilizando a utilização dela. Então ela é armazenada a temperaturas baixas, aí na ordem de menos 18 graus, e sobre essas condições elas permanecem estáveis aí por alguns meses. Bom, antes de a gente falar ou mostrar para vocês algumas imagens de pré-impregnados, falar um pouquinho sobre como é o processo de obtenção desses caras. Né? Então aqui tem um esqueminha que é do Callister, né, que mostra o processo de fabricação de pré-impregnados. Então aqui a gente tem as fibras em forma de ruvo indireto, elas podem vir em forma de tecido também. Elas são alimentadas num sistema de calandras e essas calandras elas misturam essas fibras em forma de tecidos ou em formas de ruvo indireto com a resina. Então ela é pressionada junto com essa resina pré-catalisada aqui a nossas fibras através dessas calandras. E nos ambos os lados é colocado um papel antiaderente e depois essas fibras pré-impregnadas com resinas são bobinadas e são comercializadas ou em forma de fita ou em forma de painéis. Né? Então aqui tem algumas características, né? Espessura da fita, largura da fita, teor de resina aqui da fita. Uma das coisas interessantes é que a utilização de pré-pregs é a que vai garantir uma das maiores frações volumétricas de fibra para o nosso compósito. Então, compósitos que são fabricados utilizando essa matéria-prima como constituinte principal, eles geralmente alcançam as melhores proporções de fibra e resina. Então, são peças que tendem a ter um reforço estrutural muito grande sem agregar muito peso. Para a indústria náutica, a utilização de pré-pregs ainda é bem preliminar, né? É difícil encontrar um estaleiro que utilize pré-preg ou use ou tenha experiência com pré-preg, porque o processamento dele envolve muitas vezes pressão e temperatura, e para moldes grandes isso é meio que inviável, que não justifica um alto investimento para a utilização desses caras aí. Entretanto, há uma potencialidade de uso, principalmente para embarcações e peças de alta performance, por causa desse boa relação fibra e matriz, baixo índice de porosidade e alto índice de reproducibilidade que essa matéria-prima ela tende a trazer para o nosso compósito. E também, com o avanço aí de sistemas de cura, a gente começa já a trabalhar com sistemas que curam a temperaturas um pouco menores, né? Então 80 graus Celsius aí já começa a ser viável talvez trabalhar com autoclaves aí que não precisam chegar a temperaturas tão altas. Entretanto, até hoje realmente é muito raro. Eu desconheço qualquer estaleiro que utilize pré-pregs aí como matéria-prima principal ou até auxiliar em alguma peça.
Eu vou aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês um vídeo que mostra o trabalho de uma peça artesanal sendo feita com a utilização de pré-preg como matéria-prima. Então, pessoal, aqui está o vídeo, né? Ele vai falar das informações básicas, o processo de corte do pré-preg, a parte de preparação do vácuo, né, da bolsa de vácuo, o agente desmoldante, algumas dicas aqui de ferramentas que ele utiliza também para fazer o processo de layup, o processo de vácuo mesmo, vacuum bag, a organização do forno, o sistema de cura que ele utilizou e depois ele vai mostrar o desmolde. Então o vídeo tem 20 minutos, eu vou deixar o link também aqui na descrição. Eu aconselho que vocês vejam o vídeo por completo, porque tem várias dicas que ele passa e também alguns detalhes que talvez no vídeo fiquem mais claros do que a explicação. Então, aqui está, por exemplo, o pré-preg da forma que ele veio, né? Ele retirou do freezer agora, então ele está com uma tal baixa temperatura. Nota que aqui ele tem um pré-preg que é a base de fibra de carbono, então os dois lados estão recobertos com esse filme desmoldante aqui. É interessante aqui que dá para ver, né, que ele é bem stick, né, o pré-preg, então ele é bem adesivado, ele cola com facilidade nas mãos, então ele tirando ali o filme desmoldante ali, nota que ele cola com bastante facilidade. Mais para frente no vídeo dá para ver, então ele começando a posicionar os pré-pregs no molde, né, nota que não há necessidade de inserir resina, né, a resina já está pré-impregnada no próprio tecido. Ele vai colocando algumas camadas, uma sobre a outra. Então aqui novamente ele dá algumas dicas aí de ferramentas que são utilizadas e tal. Usa o Peel Ply, depois disso ele vai usar um filme absorvente lá, que é o briefer. Vai fechar tudo isso e colocar numa bolsa de vácuo. Vai falar um pouco sobre o sistema de vácuo também, como colocar esse sistema de vácuo. As válvulas, né, que válvula que ele utilizou. Depois vai falar do ciclo térmico, então ele põe a peça dentro de uma bolsa de vácuo num forno, numa estufa, e controla o ciclo térmico. O ciclo térmico basicamente, então a peça fica sob vácuo, né? A mangueira consegue entrar ali na estufa e, e, e o ciclo térmico é baseado no que o fornecedor aí passa de informações, né? Então ali ele tem, não sei, deve ter em graus Celsius aqui, deve ser 100 graus Celsius aqui, temperatura de máxima do ciclo térmico, né? Aí depois aqui da peça estar pronta, né, ele tira a peça do forno, eu acho que 24 horas, o sistema ali de cura, vai tirar a peça, vai tirar a bolsa de vácuo, tirar o briefer. O molde é bipartido, então ele vai abrir o molde, vai retirar a peça, fazer o desmolde da peça dele, daqui a peça pronta, depois do processo de fabricação. Então, como eu falei para vocês novamente, né, eu aconselho que vocês vejam o vídeo por completo. E se eventualmente vocês tiverem algumas dúvidas, algumas coisas que vocês não entenderam nesse ponto, eu acho que elas vão se esclarecer a hora que a gente entrar na parte de processamento de materiais compostos na disciplina. E se eventualmente não estiverem claros alguns pontos mesmo assim, aí a gente pode discutir num próximo encontro. Tudo bem?